Olá, hoje é o Dia Mundial do Refugiado. O Dia Mundial do Refugiado é uma data internacional designada pelas Nações Unidas para homenagear as pessoas refugiadas em todo o mundo. Ele ocorre todos os anos em 20 de junho e celebra a força e a coragem das pessoas que foram forçadas a deixar seu país de origem em razão de conflitos ou perseguições. O nosso país hoje acolhe mais de 710 mil refugiados, porém algumas dezenas de brasileiros também se encontram refugiados em razão de conflitos ou perseguições. A intolerância política no Brasil tem se intensificado nos últimos anos, resultando em uma polarização crescente e conflitos sociais acirrados. Manifestações violentas, discursos de ódio e perseguições têm afetado gravemente a convivência pacífica. Em casos extremos, alguns indivíduos se veem obrigados a deixar o país, buscando refúgio no exterior para escapar de ameaças e agressões. Essa situação reflete a fragilidade democrática e a necessidade urgente de promover o diálogo e a tolerância. A busca por segurança e estabilidade torna-se uma prioridade para aqueles que se sentem perseguidos por suas posições políticas. Oremos pela paz interna no Brasil. Vamos às perguntas de hoje. Olá, te convido para a continuidade do assunto, transmigração progressiva. Vamos à pergunta 93. Pode um homem descer em suas novas existências, abaixo do que já havia atingido? Em sua posição social, sim, como espírito, não. Pergunta 194. A alma de um homem de bem pode animar, noutra encarnação, o corpo de um celerado? Não, pois ela não pode degenerar. A alma de um homem perverso pode transformar-se na de um homem de bem? Essa é a pergunta 194. A. Sim, se ela se arrepender, e então será uma recompensa. Comentário de Kardec. A marcha dos espíritos é progressiva e jamais retrógrada. Eles se elevam gradualmente na hierarquia, e não descem do plano atingido. Nas suas diferentes existências corporais podem descer como homens, mas não como espíritos. Assim, a alma de um poderoso da terra pode mais tarde animar um humilde artesão, e vice-versa. Porque as posições entre os homens são frequentemente determinadas pelo inverso da elevação dos sentimentos morais. Herodes era rei, e Jesus carpinteiro. Pergunta 195. A possibilidade de melhorar numa outra existência não pode levar certas pessoas a permanecerem no mau caminho, com o pensamento de que poderão corrigir-se mais tarde? Aquele que assim pensa não acredita em nada, e a ideia de um castigo eterno não o coibiria mais, porque a sua razão a repele e essa ideia conduz à incredulidade. Se apenas se houvessem empregado os meios racionais para orientar os homens, não existiriam tantos céticos. Um espírito imperfeito pode pensar como dizes, em sua vida corporal, mas uma vez liberto da matéria pensará de outra maneira, porque logo perceberá que calculou mal, e é então que trará, numa nova existência, um sentimento diverso. É assim que se efetiva o progresso. E eis porque tendes na terra uns homens mais adiantado que outros. Uns já têm uma experiência que os outros ainda não tiveram, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende impulsionar o próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Comentário de Kardec. O homem que se encontra numa posição má, deseja mudá-la o mais rapidamente possível. Aquele que se persuadiu de que as tribulações desta vida são a consequência de suas próprias imperfeições, procurará assegurar-se uma nova existência menos penosa. E este pensamento o desviará mais da senda do mal, que o pensamento do fogo eterno, no qual não acredita. Questão 196. Só podendo os espíritos melhorar-se pelo sofrimento e as tribulações da existência corporal, seguisse que a vida material seria uma espécie de crivo ou de depurador, pelo qual devem passar os seres do mundo espírita, para chegarem à perfeição? Sim, é bem isso. Eles melhoram através dessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas somente depois de muitas encarnações ou depurações sucessivas é que atingem, num tempo mais ou menos longo, e segundo os seus esforços, o alvo para o qual se dirigem. E a pergunta 196, é o corpo que influi sobre o espírito, para melhorá-lo, ou o espírito que influi sobre o corpo? Teu espírito é tudo, e teu corpo é uma veste que apodrece, eis tudo. Comentário de Kardec. Temos, no suco da vinha, uma imagem material dos diferentes graus de depuração da alma. Ele contém o licor chamado espírito ou álcool,
mas enfraquecido por grande quantidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência, e não chega à pureza absoluta senão depois de muitas destilações em cada uma das quais se despoja de alguma impureza. O alambique é o corpo no qual ele deve entrar para se depurar. As matérias estranhas são como o perispírito, que se purifica a si mesmo, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Se aqui quem pode manda, no céu manda quem merece, quem por aqui desanda, acolá implora prece. Se foi brabo, lá abranda, se foi duro, amolece, não tem diplomação, títulos ou doutorado, que lá abra o portão, a quem entrou no pecado, vai refazer a lição, para ter mais aprendizado. O Conexão Espírita indica a leitura do 14º livro do médium e palestrante espírita, Frederico Menezes. A Nova Terra traz pelo espírito viajante, magníficas e esclarecedoras mensagens para decifrarmos os enigmas dos cosmos e da vida. Faça contato pelo Instagram.